Continuando ao 12º Shockwave, nós vamos ter agora a leitura do significado do número 12 na numerologia bíblica, a leitura do significado do número 12 na numerologia bíblica e representações dos 12 apóstolos e das 12 tribos de Israel. Então, à medida que o personagem bíblico for sendo citado, as pessoas vão entrando aqui. Esse grupo de varões que está à minha direita, à medida que o nome do personagem bíblico for sendo citado, você vai entrar. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu já peço que o diácono Reginaldo se posicione aqui na frente, porque ele traz ele traz dois papéis, né? Esse primeiro tem uma interrogação. E aí está escrito, sou um 12, né? Sou um 12, eu sou um apóstolo. Quem é o próximo? Né? É uma pergunta que está em aberto e a nossa irmã Adriana vai nos auxiliar na leitura. Amém. Segundo Samuel Batista no vídeo, numerologia bíblica de 3, 7, 10 e 12, 12. É o número da perfeição governamental de Deus. No mundo natural, o ano é dividido em 12 meses. No mundo natural, o ano é dividido em 12 meses. O dia é dividido em 12 horas. O sistema solar possui 12 constelações. O Antigo Testamento foi dividido em 4 temas, 5 livros de leis e 5 livros poéticos. 12 livros históricos e 12 livros proféticos. Há 12 pedras no peitoral do sacerdote. Há 12 pães na proposição. 12 participantes de ouro. 12 espias enviados a Canaã. 12 bois no mar de cobre. E a primeira lareira do templo. Na visão de Ezequiel, tinha 12 covados no comprimento e 12 covados de largura. No Novo Testamento, Jesus disse ao Pai, se quisesse, daria 12 legiões de anjos. A cidade de Jerusalém tem 12 portas. Nas portas há nome de 12 tribos de Israel. O muro tem um fundamento com o nome dos 12 apóstolos. Há 12 portas em 12 pérolas. A cidade de Jerusalém tem a medida de 12.000 estádios. A árvore da vida produz 12 frutos, para alimentar cada mês do ano. Enriquecemos essas apresentações, trazendo outras contribuições de Ana Beatriz. No vídeo, saga de dos números bíblicos, 12. O número 12 aponta para a eternidade da perfeição de Deus, relacionado a coisas eternas. A diferença principal entre 12 é o 7 e o 7 é que os dois são a perfeição de Deus. Mas a 7 mais 7 são coisas que têm fim e o 12 são coisas que são eternas. Então, 7 se refere à vontade de Deus na história, na terra, no mundo, nas pessoas, ou seja, tudo que é infinito, enquanto 12 é semelhante, mas para as coisas eternas. Em Apocalipse 21 aparece várias vezes o número 7. Quanto ao 12, em Apocalipse 21 aparece várias vezes o 7, e quanto ao 12, mas quando se trata do reino dos céus para novas terras, sempre é o 12. E quando se trata sobre a tribulação da vida, é de obras do Senhor, que vão ter um final, é 7. Exemplo. Da grande tribulação que irá ocorrer no período de 7 anos, 7 trombetas, 7 selos, das 7 iras do Senhor, mas tudo isso tem um fim. Vejam outras expressões do número 12. Quando se trata de Nova Jerusalém, o número é 12. Quando Jesus foi pregar em Jerusalém, ele tinha 12 anos. A mulher foi tocar Jesus para ser curada. Havia 12 anos que estava no fluxo de sangue. Jesus tinha 12 apóstolos
E nos 12... Como é que é? Shockwave. Shockwave. 12º Shockwave. Domingo da Igreja Perseguida. Sobre o tema, eu tenho chamado, desmarcamos a relevância do número 12. Através de tudo o que foi dito e trazemos uma síntese da história dos 12 apóstolos de Jesus às apresentações das tribos de Israel, com seus respectivos brasões, esperando que você possa sentir-se enriquecido dos conhecimentos preciosos da palavra de Deus. Os 12 apóstolos. A forma como morreram os 12 apóstolos de Cristo nem sempre está claro para os estudiosos da religião. Existem alguns citões no Novo Testamento, em texto apócrifos, em até mesmo relatos contados por Cristos primitivos sobre o que poderia ter acontecido com cada um deles. É verdade que alguns desses relatos são diferentes entre si, mas esse sim, explicação é que é a mais aceita, considerável e confiável. O que nós sabemos é que os apóstolos deixaram sua vida pessoal e seus trabalhos de lado para juntar a Jesus durante a sua missão de vida, em vida. Após a sua morte, foram ordenados a pregar o evangelho por todo mundo, mesmo que para isso tivessem que morrer. Naquela época, a perseguição a quem pregava o evangelho era muito grande, assim como Jesus. Muitos deles foram assassinados de forma brutal. Segundo Rodrigo Silva, arqueólogo, exceção de Pedro, é provável que os discípulos de Jesus tenham sido chamados para segui-lo quando encontravam-se na faixa etária entre 15 a 20 anos de idade, pois, segundo a tradição judaica, era nesta idade que os rabinos chamavam os discípulos para segui-los. Há outros pesquisadores, porém, que atribuem outras fases estariam aos apóstolos. Outras faixas etárias aos apóstolos por ocasião de terem sido chamados para serem discípulos de Jesus. O cristianismo é repleto de símbolos, como exemplos: cordeiro, a cruz, túmulo vazio, a rede e os peixes, visto que Jesus chamou pescadores para segui-lo e depois chamou tanto a eles quanto a nós para pescar almas. Após a morte de Jesus, os apóstolos continuavam espalhando o cristianismo de Jerusalém a Damasco, Antioquia, Ásia Menor, Grécia, finalmente Roma. Veja como foi a vida de cada um deles, de acordo com relatos bíblicos e as tradições. Os 3 evangelhos que restravam a organização dos 12 colocavam Simão Pedro em primeiro, Judas Iscariotes por último. Em categoria, eles concordam também quanto à posição relativa de alguns, mas quanto a de todos os outros. Seguindo a ordem apresentada por Marcos, este talvez seja o mais lógico, uma vez que ele indica como 3 primeiros aqueles que mais tarde tornam-se os mais proeminentes. Temos os seguintes listas: Simão, Pedro e Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, André, irmão de Simão Pedro, Felipe, Bartolomeu ou Natanael, Mateus, Tomé e Tiago, filho de Alfeu, Judas, também conhecido como Lebeu ou Tadeu, Simão, distinguido pelo sobrenome de Zelote, também conhecido como Cananita, e Judas Iscariotes. Pedro era pescador e casado. Ele era impulsivo e de ação rápida. Cortou as orelhas do soldado, negou 3 vezes
Mas andou também pelas águas e escreveu 2 epístolas. Logo após a sua primeira pregação, 5.000 pessoas arrependeram-se. O mais velho discípulo e foi a ele que Jesus confiou a liderança da igreja, o dos apóstolos. Veja o que está escrito: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas de Hades não poderão vencê-las. Eu lhes darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Após a morte de Jesus, foi Pedro que conduziu as missões de pregar o evangelho a todas as pessoas. O seu trabalho missionário continuou até o final da sua vida, 68 anos após o nascimento de Cristo. Depois de Jesus morreu, apóstolo Pedro continuou sua obra missionária por 35 anos, e diz a tradição que ele foi morto, crucificado em Roma, mas ele teria pedido para ficar de cabeça para baixo, pois não se achava digno de morrer como seu Senhor. Pedro era pescador e casado. Agora é Tiago, filho de Zebedeu. Tiago era irmão do apóstolo João, e os dois foram apelidados por Jesus de filhos de trovão. Ele trabalhava no barco do pai em sociedade com Pedro e André, e foi nas mensagens do mar da Galileia que eles se tornaram discípulos de Cristo. Tiago também fazia parte dos discípulos mais chegados de Jesus. Ele estava presente na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração e no Getsemane. O apóstolo foi decapitado a mando de Herodes por volta do ano de 44 depois de Cristo. Na mesma ocasião, Pedro havia sido preso. Atos 12:1-12. João era o mais velho e também era conhecido como discípulo a quem Jesus amava, com Pedro e Tiago. João era parte dos amigos íntimos de Jesus e presenciou milagres e revelações. Ele também foi o único apóstolo que acompanhou Jesus até a sua crucificação. Seguindo a tradição, teria sido lançado vivo em um óleo fervente, mas não sofreu dano algum. Em tempos depois, por ordens do imperador Tito Flávio Domiciano, João foi levado cativo para a ilha de Pátimos por 4 anos, onde recebeu a revelação do Apocalipse. João foi orientado por Jesus a cuidar de Maria e foi o último discípulo a morrer. Acredita-se que ele tenha morrido por causas naturais e em avançada idade, na cidade de Éfeso. André, irmão de Pedro, também. Vai dando glória, igreja. Glória a Deus. Não é qualquer personagem aqui, não. São os apóstolos, Glória a os Deus. mártires. André, irmão de Pedro, também era pescador. Ele já era seguidor de João Batista. E quando encontrou Jesus, apresentou seu irmão Pedro a ele. André é mencionado em diversos momentos importantes nos evangelhos. Ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus, junto com Pedro, João e Tiago. O apóstolo teve presente quando Jesus falou sobre o final dos tempos, quando Jesus subiu aos céus depois de ter ressuscitado, e ele desempenhou um papel muito importante na expansão da igreja primitiva. A tradição revela que André também foi muito torturado antes de ir para a cruz, na Grécia. Ele estaria em missão na província da Arcaica, onde foi crucificado, só que desta vez por uma cruz em formato de X. Os seus restos mortais foram encontrados séculos depois, levado para Escócia pelo mar, onde o barco teria naufragado.
Felipe tinha uma filha chamada Santo André. Felipe. Felipe era um pescador casado, curioso, falou a Natanael sobre Jesus e foi terceira pessoa ao ser chamado por Jesus o discipulado. O apóstolo participou de muitos milagres e foi a ele que Jesus perguntou como poderia alimentar a multidão. No episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, o discípulo deu continuidade à missão na Ásia, nas regiões de Frígia e solteiro e Herápolis. A história da morte de Felipe é confusa. Até hoje não sabemos o certo como ele morreu. Há relatos que ele tenha morrido de causas naturais, mas também existem estudiosos que acreditam que ele morreu enforcado, apedrejado e até crucificado em Herápolis. Bartolomeu. Bartolomeu, conhecido como Natanael, tinha 25 anos quando foi escolhido. Ele era filósofo, solteiro e inicialmente rejeitado. Jesus, por ser de Nazaré... vou voltar de novo. Conhecido como Natanael, tinha 25 anos quando foi escolhido. Era filósofo, solteiro e inicialmente rejeitou Jesus por ser de Nazaré. Mas quando o encontrou, o reconheceu como filho de Deus. Quando Jesus o viu debaixo de uma árvore, foi encarregado a cuidar da família dos 12 discípulos. Existem poucas referências na Bíblia sobre o apóstolo Bartolomeu. O seu nome é mencionado apenas na lista de discípulos e segundo alguns registros que não estão na Bíblia. O apóstolo pregou pela Ásia Menor até a Índia e teria sido esfolado e crucificado de ponta cabeça em na América. E existe outra versão na tradição católica que alega que ele foi açoitado até a morte e seu corpo foi jogado ao mar. Amém. Mateus tinha 31 anos de idade quando foi escolhido. Casado, pai de 4 filhos, era judeu e ele tinha boas condições financeiras, porque ele trabalhava como publicano, reconhecendo os impostos para o Império Romano. Os publicanos eram mal vistos pela sociedade judaica, mas foi sendo essa função que Jesus chamou para seguir. Preparou um banquete em sua casa e chamou Jesus e todos os apóstolos, e escreveu o Evangelho de Mateus, e admirava a disposição que Jesus tinha em seu perdoar. O autor era um dos evangelhos. Mateus revelou muitos detalhes a respeito do ministério e da vida de Jesus. E os segundos relatos, os apóstolos percorreriam toda a Pérsia, e Judeia e Etiópia, onde ele veio a ser morto. A causa da sua morte teria sido por conta de um ferimento de espada, mas também há quem acredite ele tenha morrido de causas naturais. O seu túmulo se encontra em Salerno, cidade da Itália.